Olá, queridos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pastor Heraldo Ávila por aqui. Estamos aqui mais uma vez para trazer aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, para dar continuidade aos nossos estudos. E nessa ocasião eu desejo continuar falando sobre o assunto mais relevante nos dias atuais, sobre o arrebatamento da igreja. Esse evento tão importante, podemos dizer o evento mais importante da igreja. Esse evento é o mais importante para todos nós que somos filhos de Deus. Estamos aguardando Jesus voltar, ansiosos para nos levar para sua morada eterna. Afinal de contas, ele mesmo disse isso: eu voltarei para vós mesmo e vos levarei para mim. Também ele disse através dos anjos, quando ele estava se ascendendo ao céu, em Atos capítulo 1, versículo 11, os anjos apareceram ali, os discípulos disseram: este Jesus que vocês estão vendo subir aos céus, ele um dia vai voltar. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, eu quero falar sobre a vinda de Jesus. É muito importante o que eu vou dizer. Se você está aí, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, ou se você estiver afastado de alguma coisa, preste atenção. Não tem nada neste mundo mais importante. Saber que vamos herdar uma morada eterna, vamos para sempre para um país onde é cheio de paz, cheio de alegria, um país onde só há felicidade. Glória a Deus nas alturas. A vinda de Jesus, sabe, irmãos, será precedida de sinais. Jesus falou sobre sinais, e aí que entra a nossa preocupação, os sinais da volta de Jesus, já preditos na Bíblia. Alguns desses sinais são, primeiro, apostasia. O que é apostasia? Apostasia fala da igreja, de muitas igrejas que iam se afastar dos padrões de Deus, iam se afastar da Bíblia, do próprio Espírito Santo. 2 Tessalonicenses 2 e 3. E segundo, multiplicação de religiões e práticas demoníacas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 e 1 Timóteo 4:4. Terceiro, indiferentismo espiritual. Está em 2 Timóteo 3, 1 ao 6 e Judas, versículo 18. Também, outros sinais é guerras, Mateus 24, 6. Quinto, outro sinal, restauração nacional de Israel, que já aconteceu. Lucas 21, versículo 29 e 30. Lá em 1948, quando um representante brasileiro, Graça Aranha, deu seu voto de Minerva, e ali Israel foi declarado novamente como um país, como uma nação. Também apostasia é abandono da fé e da doutrina, como exemplo descrito em 2 Timóteo 2,18. Apostasia, como mencionada em 2 Tessalonicenses 2 e 3, só pode ocorrer na igreja. Por quê? O mundo não tem do que se apostatar, está falando da igreja. Frieza espiritual, o modernismo teológico, o mundanismo e o materialismo filosófico, o conformismo e o desvio espiritual se avolumam-se, sabe, irmãos, em meio do chamado cristianismo professo. Isto é visto profeticamente na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia se julgava uma igreja muito rica. Nós temos tudo, estamos vivendo um tempo assim. As igrejas estão ricas, com o melhor som, com as melhores bancadas, tudo do melhor, o piso do melhor, todas as coisas de primeira linha, mas está faltando espiritualidade, está faltando o poder do Espírito Santo, está faltando vida com Deus. Sabe, a igreja de Laodiceia, ela é comparada pelos estudiosos como a igreja que vai anteceder o arrebatamento. É a igreja que nós estamos vivendo. As igrejas estão preocupadas em construir megas templos, estão preocupados em construir tantas coisas, mas estão esquecendo da vida das pessoas. Jesus não vai vir buscar paredes, Jesus não vai vir buscar piso, Jesus não vai vir buscar som. Queridos, o que tem mais de precioso na igreja não são essas coisas, é as pessoas que estão lá, são as vidas que custaram o sangue de Jesus. Meu Deus do céu. Lá em Apocalipse 3, 14 a 18, que prefigura a igreja de Laodiceia, prefigura a igreja morna na época do arrebatamento da igreja. A iminência da volta de Jesus, a máscara, sabe, do pseudo-cristão vai cair. A apostasia do que se trata, 2 Tessalonicenses 2 e 3, é um caso especial. É apostasia total. No original, o termo é precedido do artigo definido, mostrando tratar-se da grande apostasia. Estamos vendo aí a apostasia da humanidade em todas as camadas sociais, em todos os países. Tornam-se cada vez mais indiferentes a Deus. As pessoas não querem saber de Deus, não querem saber da palavra de Deus, e tudo mais que diz respeito às coisas de Deus não querem saber. Estamos falando em sentido geral e não local. Tais coisas também precedem a vinda do nosso Senhor Jesus
Jesus Cristo, conforme ele mesmo nos fez ciente em Lucas 17, do versículo 26 a 30 e 18, versículo 8 de Lucas, quando ele diz: quando o Filho do Homem vier à terra, vai encontrar fé? Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, tá ainda nessa pequena introdução, a vinda de Jesus e os povos bíblicos. Nós precisamos entender isso aqui é muito importante. A vinda de Jesus está relacionada com 3 grupos de povos em que Deus mesmo divide a raça humana. Os povos da terra, considerados sob o ponto de vista humano, estão divididos nos mais diversos grupos étnicos, mas Deus, considerando a humanidade sob um ponto de vista divino, divide em 3 segmentos: judeus, gentios e a igreja de Deus. Isso mesmo, é assim que Deus divide os povos da terra. 1 Coríntios 10:32. Não é uma igreja qualquer, mas a igreja de Deus. Há uma grande diferença. Para a igreja, Jesus virá como um noivo, a fim de levá-la para si, para a glória celestial. Isso inclui também, irmãos, todos os santos de todos os tempos. Quando Jesus vier, quando o arrebatamento acontecer, quando a trombeta soar, haverá um poder grandioso do Espírito Santo. Vocês sabiam que é o Espírito Santo que vai levar a igreja em direção a Jesus? É o Espírito Santo que vai ressuscitar os mortos. O Espírito Santo vai restaurar os corpos dos mortos que morreram em Cristo. É o Espírito Santo que vai transformar os corpos dos salvos que estarão vivos. É o Espírito Santo que vai transladá-los. Vai ser uma coisa tremenda. Então, isso é muito importante. Jesus vem buscar a noiva. Para a igreja, Jesus é o noivo. Para Israel, Jesus virá como Messias e libertador após prová-lo e expugná-lo mediante a grande tribulação em Mateus 23:39, 26, 64 e Romanos 11:26. Para os gentios, isto é, as nações em geral, Jesus virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso aqui já é na segunda vinda de Jesus. Ele vai vir juiz para julgá-las. Após isso, reinar sobre elas com vara de ferro, isto é, com justiça. Salmo 2:6, 10 e Salmo 96, versículo 13. Também a vinda de Jesus relacionada com os gentios será a sua plena manifestação como Deus forte da profecia de Isaías 9:6. Ele é o Deus forte. Não estamos aqui, irmãos, afirmando que Jesus virá 2 ou 3 vezes, e sim que a sua vinda relaciona-se com 3 grupos de povos, conforme a divisão bíblica de 1 Coríntios 10:32. São povos diferentes. Para a igreja ele vem como noivo, para os judeus ele vem como libertador, e para as nações ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá como juiz, julgá-los. É importante essa divisão. Outra coisa, segundo ponto, a certeza da vinda do Senhor Jesus Cristo. A certeza da vinda dele. Isso que tem que estar em nossos corações. Vejamos as evidências e certeza da vinda de Jesus. Primeiro, ele mesmo afirmou que voltará para buscar os seus, 14:3 de João e Apocalipse 22:20. Segundo, os santos anjos afirmaram isso. Eu já disse aqui que ele voltará em Atos 1:10 e 11. Os anjos de Deus jamais mentem. Terceiro, os sacros escritores da Bíblia, movidos pelo Espírito Santo, afirmam que Jesus voltará. Jó 19:25, Daniel 7:13 e 14, Hebreus 9:27 e 28. Em quarto lugar, os sinais que ora se cumprem segundo as profecias da Bíblia atestam que Jesus está chegando, irmãos. Mateus 16, versículo 3 e Mateus 24:3. Quinto lugar, o testemunho constante da ceia do Senhor ordenou nas igrejas, assegura que ele voltará. Na hora da ceia, ele disse: façam isso até que ele volte. Glória a Deus nas alturas. Está em Coríntios 11:26. Saiba-se, irmãos, claramente que a vinda de Jesus abrange um período de certa extensão. É um evento em 2 fases distintas. Mas entenda, é importante a gente entender porque você tem que estar pronto para a primeira fase. Primeiro, Jesus veio como menino. Ele veio para salvar. Agora ele vai vir para levar a igreja. É a volta que a gente está esperando. A vinda de Jesus, ele não vai tocar na terra. Ele vai ficar nos ares. A igreja será levada pelo Espírito de Deus até os céus, como está em Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 17. Ele voltará para buscar a sua igreja. Então ele não vai voltar na terra. Ele vai ficar nos ares. A igreja vai encontrar com ele. Na segunda etapa da vinda dele, a segunda vinda dele, aí ele vai vir depois da tribulação e grande tribulação. Ele então vai vir para estabelecer o reino milenar. Vai vir resgatar Israel. Aí todo olho o verá. Mas agora só a igreja que vai ser salva, que vai ver Jesus. Isso é muito
muito importante nós atentarmos para isso. Então, como veremos aqui esses pormenores, por isso que eu detalhei essas coisas aqui, esses versículos, para que vocês entendam. Mas qual é o foco da questão, pastor? Temos que focar o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus para nos levar para o céu. Isso vai acontecer a qualquer instante. Jesus vai voltar, você tem que se despertar, você tem que olhar para a sua vida espiritual, se você está orando, se você está jejuando, se você está obedecendo a sua palavra, se você tem alegria em servir a Deus, você tem que ver isso. Olha, eu quero citar rapidinho. Nos próximos vídeos a gente vai dar continuidade sobre isso. Presta atenção, meu irmão, sobre a parábola das 10 virgens. No capítulo 25 de Mateus, Jesus falou algo muito importante ali que merece a nossa atenção. Ele disse que o reino dos céus seria comparado a 10 virgens. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As 5 prudentes levaram azeite contigo e azeite em reserva, e as loucas não levaram azeite com elas. E tardando o noivo, todas elas adormeceram. E ouviu-se um grito à meia-noite: preparem-se, o noivo está chegando. E todas elas acordaram e se prepararam para encontrar com o noivo. As virgens que tinham azeite acenderam a lamparina, que era noite. As outras 5 loucas não tinham azeite, então foram acender a lamparina, não acendeu. Elas pedem emprestado o azeite às virgens prudentes e elas disseram: não, nós nos preparamos para estar aqui, nós pagamos o preço pelo azeite, nós fizemos como tem que ser feito, agora vocês vão comprar. E elas então, aí não é nem ato de egoísmo, irmãos, é ato de sobrevivência. Eles não podiam, porque se o noivo demorasse, acabasse o azeite de ambas. Não, isso é prudência. O nome já diz, eram prudentes. Se elas fossem loucas, ia dividir com as outras loucas. Então o que acontece? As loucas saíram para comprar e quando voltaram, as 5 virgens prudentes já tinham ido para o casamento e a porta se fechou. Qualquer hora eu vou falar sobre essa porta. A porta se fechou e quando elas voltaram, a porta estava fechada. Sabe que porta é aquela ali? É a porta da graça de Deus. A Bíblia é dividida em dispensações. São 7 dispensações bíblicas: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. A lei foi a época de Moisés e dos israelitas. Agora estamos vivendo a graça. A graça é quando Jesus vem e morre pelos pecadores. Por isso que as pessoas pintam e bordam, falam e faz tantas coisas e muitas vezes não acontece nada com eles, porque é a graça. É o tempo aceitável do Senhor. Então é a graça. A graça aqui é o tempo que Jesus morreu para nos salvar, derramando o sangue dele. Ele deu a vida dele em troca da nossa. Agora, quando essa porta se bate, significa a porta da graça se fechou. Isso significa que agora quem quiser ser salvo vai ter que derramar seu próprio sangue. Sim, Jesus derramou o sangue dele para salvar a humanidade e eles rejeitaram Jesus, não quiseram Jesus. Agora os que ficarem vão ter que derramar seu próprio sangue, vão ter que encarar o anticristo, vão ter que encarar o falso profeta, vão ter que encarar essa gente, esses homens endemoniados, e vão ter que derramar seu próprio sangue. Vai ser muito difícil. Nem pense em ficar depois do arrebatamento. Eu tenho certeza que a maioria dessa geração que ficar depois do arrebatamento não vai suportar o que vai vir. O anticristo vai vir como um bicho feroz. Ele vai pegar os crentes, ou negam Jesus e faz aliança com ele, ou vão ser torturados por várias semanas, meses, talvez anos, sendo torturados. Não vai aguentar. Se agora, com a graça de Deus, a pessoa já não aguenta uma lutinha, imagine nesse período. Mas vai ter que ser assim. Não pense que ele vai matar as pessoas com a guilhotina. Não, vai ser tortura sobre tortura. Por isso eu te dou um conselho, querido. Olha a sua lamparina. O que diferenciou as virgens loucas das prudentes era o azeite, era o Espírito Santo que mantinha a vida delas acesa. Acesa a vida de oração, acesa a vida de adoração, acesa a vida de evangelismo, pregando o evangelho, fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus. Olha, viver sem essas qualidades, viver sem o Espírito Santo acendendo a sua lamparina, é viver como loucos. Os loucos que estão vivendo como loucos vão ficar. Não fica como louco, não fique brincando com azar. A vinda de Jesus está próxima, eu te digo, vai vir e vai vir rápido. Tudo indica que Jesus está voltando. A nossa igreja, a igreja que Jesus nos confiou, está em estado de alerta. A igreja está em jejum, está em oração, está em leitura bíblica. O povo está em estado de alerta porque o Espírito de Deus mandou colocar a igreja em estado de alerta. Você que está aí me ouvindo, busque a Deus, comece a jejuar, não fique aí, vai ser uma coisa terrível. E eu te convido a ouvir o próximo áudio que eu vou botar aí. Eu vou falar sobre essa porta se fechando e vai ser muito sério. Não se prega sobre isso, não se prega o que vai acontecer com os crentes que ficarem aqui. Eu digo os crentes, porque os ímpios é fato. Eles vão fazer aliança com o anticristo e vão ter que encarar a ira do cordeiro, não adianta. Então você que está aí, não brinque com a verdade. Não fique brincando de ser cristão, não fique brincando de ser pastor, não fique
fique brincando de ser obreiro, não fique brincando de ser missionário. Leve as coisas de Deus a sério. Não pegue o que Deus não te deu. Não faça o que Deus não mandou você fazer. Busque a orientação do Espírito Santo antes que seja tarde demais. Fique conosco, eu quero te ajudar. Eu quero ver você fortalecido, eu quero ver você buscando a Deus. Jesus está muito próximo de voltar e eu quero muito que vocês sejam fortalecidos no Senhor. Não seja como as virgens loucas. Não fique dentro da igreja apagado. Não fique sem buscar azeite. Pague o preço pelo azeite, orando, jejuando, obedecendo. Esse é o preço para ter azeite. Oração, jejum e obediência. Esse é o preço. Se você quiser pagar, sua botija vai estar sempre cheia e você vai escutar o toque da trombeta. Fique com essa palavra e no próximo áudio vamos estar continuando falando sobre a volta de Jesus e aqueles que aqui ficarem. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus eu vou orar por você, Pai. Eu abençoo esse irmão, essa irmã. Que essa palavra entre em seu coração, que cause um despertamento. Meu Pai, que estejamos dispostos a pagar o preço da oração, do jejum, da leitura bíblica, da obediência, para ter o azeite, para quando o toque da trombeta acontecer, estejamos de pé diante do Senhor. Eu abençoo a todos em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Vamos encher nossa botija de azeite, porque o noivo está chegando. Amém? Deus abençoe vocês. Lembre-se, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima mensagem.